Olá, boa noite. Tudo bem com vocês? Mais uma live, mais um tema super importante. Boa noite, Shelly. Tudo bem? Será que é Michele? Não sei. Boa noite. Muito frio por aí, por aqui muito em São Paulo. Minha esperança é que amanhã volte a esquentar. Vamos ver. Como vocês estão? Deixa eu colocar aqui o tema da nossa live. Vou fixar aqui no comentário. Para quem for chegando. Boa noite, Tati. Hoje o tema faz parte da nossa série de lives dos porquês. Então a última foi porque o meu filho não dorme. E hoje vai ser porque eu não tenho paciência com meu filho. É isso aí. Por que a gente não tem paciência, hein, gente? Ó, deixa eu fixar aqui o comentário. Fixar comentário. Aê, porque aí quem vai chegando vai vendo, vai conseguindo, né? Saber qual que é o tema da nossa live de hoje. E não é a primeira vez que eu falo sobre paciência aqui no Instagram e nem no YouTube. Para quem não sabe, essa live depois fica salva no nosso feed e também eu coloco ela no YouTube. Para quem quiser assistir um pouco mais rápido. Tem pessoas que gostam, né, de assistir um pouco mais rápido. Às vezes não tem muito tempo, então eu sempre facilito. Também coloco lá no canal do YouTube. Se você não me segue, Gabi Panzarini, tá? Gabriela Panzarini, Educação Parental. Pode me seguir lá, lá também tem conteúdos. Então, a gente coloca também esse conteúdo lá para você que quer assistir mais rapidinho. Mas ele também fica salvo aqui no feed, no feed, tá? Fica salvo aqui no Instagram, para que você veja, reveja, enfim. Coloque alguma dúvida que você tenha também nos comentários, fica à vontade. Então, muito prazer. Meu nome é Gabriela Panzarini, eu sou mãe do Lucas, de 3 anos. Sou educadora parental, formada pela Educação da Escola Positiva. E eu estou aqui hoje para trazer para vocês um tema polêmico, que é falar sobre a falta de paciência que nós temos hoje. E por que eu estou trazendo novamente esse conteúdo aqui para vocês, né? Novamente esse tema de paciência. Porque é algo que muitas mães me relatam, né? A falta de paciência. Chego o dia inteiro do trabalho cansada, não tenho paciência. Tô sempre no limite, não consigo dar atenção para a criança porque eu estou sem paciência. Então hoje nós vamos falar disso. Aqui o nosso canal também do YouTube se chama Papo de Mãe. E aqui também é um Papo de Mãe que eu ofereço para vocês com conteúdos muito legais e de interesse de todas nós mães. Então, de terça e de quinta às 20 horas, tá? De quinta, normalmente, a nossa live também é à tarde, às 14 horas. Então, normalmente, eu sempre aviso um dia antes, né? Ou até mesmo no dia, o horário da nossa live e o tema. E deixo lá o lembrete para vocês acionarem um lembrete para que a gente possa se encontrar aqui na live pontualmente nesse horário. Tá bom? Então, se você conhece alguém que se interessa por esse tema, que é mãe, que está procurando uma educação mais respeitosa, mais acolhedora para os filhos, que está se sentindo muitas vezes culpada e perdida, encaminhe essa live. Tem um aviãozinho aqui no cantinho, tá? Então, encaminhe essa live para essa mãe, para que ela possa acompanhar esse conteúdo e achar aqui um sopro de esperança que às vezes a gente precisa nessa maternidade que a gente vive, que é tão corrida e que nos pede tantas habilidades, principalmente habilidades emocionais, tá bom? Então vamos começar. Por que é tão importante a gente ter paciência com os filhos, gente? A gente fala muito em ter paciência, tem paciência, mas vamos ser um pouco mais críticos. Por que é tão importante nós termos paciência? É importante nós termos paciência
A paciência, na verdade, ela é uma virtude. E como toda virtude, ela precisa ser treinada, tá bom? Não existe pessoas com muita paciência e pessoas com pouca paciência. Existem pessoas que treinaram mais a sua paciência, de alguma forma, e pessoas que não treinaram. Então, por qualquer motivo, seja ele um trupicão, né? Uma batida do dedinho da quina da parede, a gente perde a paciência, aquilo estraga o nosso dia. Então, a paciência, ela é uma virtude. Como toda virtude, ela precisa ser cultivada. Exatamente. Ela não aparece do nada, ela não vende na esquina, ela não tá aí dando sopa pro azar na esquina de casa. Então, é importante que você cultue a paciência, tá? E como ela é uma virtude, você precisa exercitar essa habilidade da paciência. E olha, os filhos são excelentes exercícios para que nós possamos exercitar essa paciência. E isso é inegável, porque a todo momento eles estão nos trazendo questões no dia a dia que muitas vezes vai contra, né, ou vai em conflito daquilo que nós acreditamos, baseado nas nossas crenças e nos nossos valores. E aí é preciso ter paciência. E você percebe que quanto mais você entra num cabo de guerra, pior é. Pior fica, a criança chora muito mais e você cada vez mais não tem paciência. Então é importante a gente cultivar essa habilidade da paciência justamente para que a gente torne os nossos relacionamentos, não só o relacionamento com os nossos filhos, mas o nosso relacionamento também mais saudável, seja com o esposo, seja com a mãe, com o pai, com os colegas do trabalho, no seu dia a dia, seja com quem for. Quando você é mais paciente, você percebe que o seu dia, ele flui melhor. Ele não fica aquela travancado, sabe? As coisas fluem melhor. E é claro, né? Uma irmã da paciência é o planejamento, tá? Se planejar para determinadas coisas, para ir com uma criança ao médico, sair no horário, vai fazer com que você tenha mais paciência. Ir para o restaurante com uma criança, se você levar ali um kitzinho para ela brincar, isso vai facilitar que você tenha mais paciência, porque aquela criança vai ter recursos para lidar com aquele momento, né, de ficar sentado numa cadeira, que convenhamos, para uma criança de 3, 4 anos é um desafio, tá? De 2 anos também muito desafio, porque quando ele é bebezinho, você prende ele no cadeirão e ele fica. A partir do momento que ele adquire linguagem, ele diz: mamãe, não quero ficar preso. E aí, se você não tirar, ele chora. E se você prender, ele grita. E você vai ter que explicar para a criança, conversar com a criança. Então, se você tiver recursos naquele momento para manter essa criança, né, um pouco mais contida, um pouco mais calma, entretida, vai ficar muito mais fácil. Então, por isso que eu falo, a paciência é irmã do planejamento. Quando você se programa para sair mais cedo, para ir ao pediatra, para ir ao encontro com as amigas, né, que os seus filhos vão se encontrar. Quando você se planeja para ir num aniversário e antes você passa para comprar o presente, e antes você vê que roupa que a criança vai, para que você tenha tempo para lavar uma roupa, para passar uma roupa, né? Você se planeja, você já deixa a bolsa da criança arrumada. Então, o planejamento, ele vai facilitar para que você tenha paciência no seu dia a dia. Sabe quando a gente acorda atrasado? Gente, cai o mundo para mim. Eu tenho que correr atrás do prejuízo. Porque o que acontece? Já faltou ali um pedacinho. 10, 15 minutos para mim faz uma absoluta diferença, eu não sei para vocês. Então, assim, quebra com o meu planejamento do dia. E eu corro pra... né? Às vezes deixo algumas coisas pelo caminho, dou prioridade para aquilo que eu preciso e entrego o que eu preciso entregar. E faço o que eu preciso fazer. Mas a gente percebe que o dia flui de maneira diferente. Por quê?
Porque se a gente atrasa mais 10 minutos, aí enrola mais ainda. Aí a chance de uma criança fazer birra e você não ter paciência, e você não conduzir da forma como você gostaria, porque você está sem paciência, ela aumenta. Vocês concordam comigo? Vocês percebem isso? Que quando vocês não estão as coisas saem do planejado, você percebe que você perde muito mais a paciência? Exatamente, tá? Então, quando as coisas saem do planejado, só que o que acontece? A gente precisa lidar com o controle. Muitas vezes, imprevistos vão acontecer no nosso dia a dia, e isso é natural, tá? Mas a gente precisa manter a calma, para que não nos falte aquela paciência. Por isso que eu falo que a paciência ela é uma habilidade que a gente vai treinando com o tempo, com a maturidade. Eu tenho muito mais paciência hoje do que eu tinha com 20 anos. Muito mais. Nossa, eu acho que eu não consigo nem mensurar para vocês. Por quê? Porque a maturidade, o autoconhecimento, a maternidade também faz a gente vivenciar momentos desafiadores em que você precisa exercitar paciência. O casamento, o relacionamento com uma outra pessoa que pensa diferente de você, que tem outros valores, outras visões de mundo. Então, isso exercita a nossa paciência o tempo inteiro. E aí, quando você tem filho, poxa, aí você tem que realmente aprender a abastecer esse copinho da paciência. Tá bom? Que eu chamo, né? E até o final da live eu vou mostrar pra vocês como que a gente pode abastecer esse copinho da paciência, tá? Ter paciência é fingir que não está acontecendo nada? Normalmente, algumas pessoas falam assim pra mim: nossa, como fulano é paciente. E aí eu olho e falo: paciente por quê? Ai, porque a criança tá lá, esperneando no chão, gritando, berrando, e a mãe tá lá plena, fingindo que não tá acontecendo nada. Isso é ter paciência? A gente enxerga, a gente tem essa cultura de enxergar a paciência num lugar de inércia. Então a pessoa, ela não grita, ela não berra, ela não põe limite, ela não acolhe, ela está ali como se fosse um cacho de banana plantado do lado da criança. Ela não olha para a criança, ela finge que ela não tá vendo. É aquele ditado que a gente... Não é nem ditado, né? Mas aquela forma de pensar de não olha, não dá atenção que ele para. Isso não é uma forma de educar, isso é negligência emocional. Você está negligenciando as emoções daquela criança naquele momento. Você está mostrando para ela que ela pode chorar à vontade, que você não tá nem aí, que você não se importa com isso. E eu tenho certeza que não é isso que você quer mostrar e demonstrar e que seu filho pense de você. Você quer que seu filho pense o quê? Que você o ama, que você acolhe o sentimento do seu filho, que você está ali para apoiá-lo quando ele precisar. Porque é exatamente esse pensamento que ele vai vivenciar nas experiências dele quando ele for adulto. Então perceba, se hoje você não olha, o seu filho tá ali chorando, gritando, esperneando, muitas vezes até mesmo se machucando no chão, batendo cabeça, enfim, jogando as coisas pro alto, podendo machucar outras pessoas, e você tá ali. Oi? Tem alguém falando comigo? Tem alguém precisando da sua ajuda. E é aquela pessoa que você fala que você ama tanto. Se tivesse um adulto esperneando ali no chão, você não acolheria? Você não ajudaria? Você não ia lá e perguntar: o que tá acontecendo? Vem aqui, levanta do chão, mamãe tá aqui, amiga, eu tô aqui, pode me abraçar, vem aqui num cantinho, não vamos se expor desse jeito, né? Vamos preservar. Eu sei que você tá triste, eu sei que alguma coisa aconteceu. Mas não foi nada, Gabi. Foi, para aquela criança é importante. Não importa o que seja. Pode ser um tênis que desamarrou e ele queria de um jeito e não é do outro. Poderia ser um brinquedo, pode ser um trupicão, pode ser qualquer coisa. Para aquela criança não é qualquer coisa. Para você pode ser. Você já tem 30, 40, 20 anos de experiência. Para ela não. Para ela um machucadinho assim, um arranhãozinho, meu Deus do céu,
Que machucado, mamãe, passa remédio, passa curativo, põe curativo. Por quê? Aquela experiência daquela criança, ela tem 2, 3, 4 anos, 5 anos. Ela não tem ainda parâmetro do que é um machucado, uma ferida aberta, sangrando, um corte sério. Ela não tem essa perspectiva. E muitas vezes os pais estão negligenciando os filhos e colocam a desculpa na frente, dizendo que é paciência. Aí quem olha fala, nossa, como aquela pessoa é paciente. Se fosse eu, já tinha... Não, ela não é paciente. Ela não é paciente. Ela está sendo negligente com as emoções do filho. E muitas vezes a criança, as pessoas falam, né? Ah, mas resolve porque ele para de chorar. Claro. Ele percebe que ele não pode contar com você. Então ele tem que vivenciar aquilo sozinho, rápido, engolir aquele choro, enxugar as lágrimas e sair correndo. Porque muito pai, muita mãe deixa a criança. Se é no meio de shopping, no meio de mercado, ó, tchau, tchau, tô indo embora, viu? E a criança tem que, ó, enxugar as lágrimas e sair correndo, porque senão, tadinha, ela fica desesperada. Isso não é ter paciência, tá bom? Combinado? Isso é ser negligente com os filhos, ok? E por que é tão importante a gente ter paciência nos dias de hoje? Porque os tempos estão cada vez mais desafiadores. Os filhos vão nos trazer questões cada vez mais precocemente. A gente conversa com os nossos filhos hoje sobre temas que há 15, 20 anos atrás ninguém falava. A gente fala hoje de temas, né? Os adultos hoje falam de temas que nunca ninguém debateu e abordou. Então é preciso entender que as crianças estão tendo contato com assuntos, e não falo só de assuntos polêmicos, tabus, todos os tipos de assunto, muito precocemente. E a gente precisa entender que aquela criaturinha é uma criança. Mesmo que ela tenha 10, 12, 13, ela ainda é uma criança, é um pré-adolescente, né? Então, assim, é importante que a gente tenha a forma certa de falar, o momento certo de falar, a linguagem certa de falar, e de repente, se não for apropriado trazer aquele tema naquela idade para aquela criança, falar, filho, não é um assunto apropriado ainda para sua idade. Quando você for maior, a gente conversa sobre isso. Ah, mamãe, por quê? Porque tem coisas que talvez você não entenda e eu gostaria de te explicar, mas por enquanto não é o momento de você entender esse tipo de coisa. Então é importante a gente se posicionar, e ter paciência vai nos ajudar muito também a olhar para aquela criança e, poxa, ela ainda é uma criança. Eu estou aqui para ajudá-la, estou aqui para guiá-la, estou aqui para orientá-la. Esse é o meu papel como pai, como mãe, como cuidador, seja uma babá, enfim. Seja um professor que também, no período, né, da vida desse adolescente, desse pré-adolescente, quando ele começa a se lançar para o mundo, muitas vezes ele busca também o auxílio, a presença, o apoio, a consideração de uma figura, de um professor. Então é muito importante. Eu não tenho paciência, sou muito estressada. Grito com meu filho de 7 anos, depois me arrependo. Exatamente. Esse é o grande problema, né? Porque quando a gente perde a paciência, a gente não consegue dosar, né, Gláucia? E aí a gente se arrepende, porque a gente fica pensando, poxa vida, eu acho que foi demais. Eu acho que eu não deveria ter falado assim, eu acho que eu não deveria ter dito isso. E aí a gente vê a criança não conseguindo elaborar aquela situação, e aí a gente vai lá querer colocar pano quente, mas aí a palavra já não volta mais para dentro da boca. E então é importante que a gente exercite a nossa paciência para que quem não pague o pato seja os nossos filhos. Porque na maioria das vezes a gente tem paciência com o chefe no trabalho, com os colegas de trabalho,
com a mãe, com o pai, porque afinal é a sua mãe, é o seu pai. Como que você vai responder assim, falar isso ou aquilo? Muitas vezes a gente deixa de se posicionar com o chefe, com o pai, com a mãe, com quem é mais ou menos igual a nós, né, adultos. Mas com as crianças a gente não abre mão. A gente não tem recurso, porque a gente entende que a criança é menor, ela que precisa aprender. E nós não temos nada para aprender? Aquela criança, muitas vezes, ela está te convidando a exercitar mais a sua paciência. E para que isso aconteça, você precisa olhar para você, né? E aqui eu vou dizer para vocês que é muito importante que a gente perceba em qual momento você anda perdendo mais a paciência. O que acontece no seu dia a dia? Porque você vai começar a perceber padrões. Então, por exemplo, eu, Gabriela, percebo que eu perco a paciência, que eu chego ali no limite da paciência quando estou atrasada. Quando estou atrasada, quando estou em cima do tempo para fazer alguma coisa. Então, o que acontece? Eu tendo sempre a me planejar. Porque se eu tiver tempo para uma tomada de decisão naquele momento com meu filho, eu vou tender a ter mais paciência de lidar com aquela situação. Isso acontece em 100% das vezes? Gente, não. Não acontece, não tem como. A gente faz o possível, que a gente consegue, mas 100% a gente não consegue. E tá tudo bem também, tá bom? É importante a gente perceber quais são esses padrões. Onde eu me perco? Onde será que é quando meu filho me desafia? Por que eu me sinto desafiada dessa forma? Olha para sua história, o quanto isso te diz das suas feridas de infância, o quanto que te disseram sobre isso. Então, tudo isso é muito importante para que você perceba onde estão as suas feridas, onde está essa falta de paciência, para que você consiga ligar esse radar e ajustar o que precisa ser ajustado. Tá? Muitas vezes a gente percebe que a falta de paciência vem de olhar para o seu dia e perceber, poxa, eu não fiz nada para mim. Eu não olhei para mim hoje. Eu não fiz o exercício que eu gosto. Eu não fiz minha unha. Eu não cuidei do meu cabelo. Eu queria ter ido tomar um café com as amigas, um tempo de qualidade sozinha, e eu não consegui, isso me deixa frustrada. E aí eu perco a paciência por conta disso. Eu queria sentar e ler um livro hoje, eu não pude. Eu queria ir a um culto religioso que preenche o meu coração, que me faz eu me sentir conectada com a espiritualidade, e eu não consegui ir. E aquilo faz com que eu me sinta frustrada com o meu dia. E não é frustrada com o seu filho, não é frustrada com a maternidade às vezes. Porque, entendam, todas essas coisas, elas andam em conjunto. A gente não consegue olhar e falar, tudo bem, agora eu vou exercer o papel de mãe. Então, tudo que eu vivenciei no meu dia eu vou esquecer. Isso não existe. Se você chega estressada do seu trabalho, isso vai influenciar. Se o seu casamento está passando por uma fase difícil, isso vai influenciar. Se você está com problemas de relacionamento na sua família, isso vai influenciar. Nós não conseguimos nos dividir e fingir que nós somos coisas distantes, porque isso não existe. Nós somos um ser completo, né? Formado de corpo, mente e espírito. Então, tudo isso, ele anda em conjunto. Por isso que é importante a gente olhar para essas camadas, né? Para essas frentes da nossa vida, para que, de fato, a gente integre isso. Então, muitas vezes você vai perceber que o seu padrão está relacionado, por exemplo, poxa, eu não consegui ir na academia hoje. Eu não consegui ter um tempo de qualidade com meu esposo. Eu não consigo fazer uma refeição em paz, sozinha, sem criança. Isso me deixa sem paciência, isso me deixa irritada. O que eu preciso entender dessa situação?
que eu preciso perceber para que eu consiga me reconectar? Talvez você não tenha a opção de não almoçar com seu filho, porque você passa o dia inteiro com ele. Mas como você pode deixar que essa situação te deixe sem paciência? Talvez promovendo um momento mais agradável à mesa com seu filho. Talvez abrindo algumas concessões, conversando com ele na hora da comida. Talvez sentando com ele onde ele prefere para comer. Não, mas tem que sentar à mesa. Tem que comer quieto. Não pode levar brinquedo para a mesa. Mesa é lugar de comida. Gente, eu ouvi tanto isso. Por que mesa só pode ser um lugar de comida? Então a criança tem que ficar um robô na mesa, comendo rápido, tudo, porque senão não ganha fruta, não ganha sobremesa, não ganha nada. Não pode derramar nada no chão para ganhar parabéns. Nós queremos crianças saudáveis ou nós queremos robôs que só estão ali repetindo as coisas que a gente pede, que a gente programa, como se fosse assim? Então, de repente, deixa a criança trazer um brinquedo para a mesa. Acorde ele, filho, olha, tudo bem, vai ficar aqui. O Lucas tinha muito, agora não tem tanto, mas ele teve muito a fase de querer dar comida pro boneco e ele ficava, você quer? Quer mais um? Ai, tá gostosa. Se de repente você deixar a criança trazer alguma coisa, né, que não vai interferir, que não vai fazer... Gente, o Lucas às vezes almoçava com um monte de coisa na mesa. E posso falar pra vocês, são fases. São fases e elas passam, elas mudam. O Lucas já teve fase de querer ficar na mesa, de querer comer na cadeirinha lá da torre de aprendizagem. Já teve fase de comer uma garfada e sair correndo, pulando. Já tem fases, tem momentos que ele senta na mesa e come com a gente bonitinho. Não faz balbúrdia. Agora tá na fase que ele quer ficar pegando a comida do prato dos outros e comendo. A gente tá ensinando ele a pedir, sabe? Então é assim que funciona, são fases. A criança vai criando habilidade. Então, a gente também precisa entender do desenvolvimento dessa criança para que a gente também não perca a paciência com coisas sutis, com coisas que, na verdade, gente, não são relevantes. Não é porque a criança não senta na mesa toda vez para comer com o pai, com a mãe, com não sei o que, quietinha, bonitinha, que ela não vai saber se comportar à mesa. Se ela tiver exemplos dentro da casa dela de como se comporta numa mesa, ela vai repetir aquilo. Porque ela tem exemplo. Agora, se vocês fazem todas as refeições na frente de uma televisão, sentado no sofá, o que vai acontecer? Ela vai repetir esse padrão. E ela vai se levar esse padrão para a vida dela achando que tá tudo bem, é normal. Porque sempre foi feito dessa forma. Então, entendam que o que é levado em consideração é o que você faz de forma constante, repetitiva. Não que você faz uma hora ou outra, um brinquedo que você deixa a criança. Isso talvez vai deixar a relação mais leve. Tudo bem, você quer comer aí, eu como aqui, tá tudo bem. Você não precisa ficar sentado na mesa do meu lado comigo. Porque a gente come na mesa. Ele tá vendo que a gente come na mesa. Você está comendo na mesa. E tá tudo bem. São fases. A gente precisa largar esse controle. Lá no YouTube também eu tenho um vídeo falando sobre controle. Esse excesso de controle que nós temos sobre nossos filhos. Isso é tóxico. Isso torna adultos controladores. Adultos perfeccionistas. Adultos que não podem errar. Que quando erram, o mundo acaba. Quando o tênis suja, o mundo acaba. Porque você não permite que seu filho se suje, não permite que seu filho erre, não permite que seu filho, uma vez ou outra, traga um brinquedo para a mesa para comer. Ele não traz um brinquedo na mesa para comer, mas muita gente come aqui, ó, com o celular do lado.
Ou então aqui, ó, come aqui e aqui, né, ó. Come aqui e o celular só aqui, ó, rodando. Mas o filho não pode levar um carrinho pra mesa, porque ele precisa se comportar na mesa. Porque isso não é se comportar. Ele precisa saber que na mesa é lugar de comer, não é lugar de brincar. A gente precisa desconstruir essa ideia, essas crenças. A mesa, ela é um lugar de compartilhar, de estar em família, de conversar, de tranquilidade. Muitas vezes é importante a gente perceber por que o nosso filho não quer estar à mesa. Será que ele não se sente confortável? Será que ele não se sente ouvido na mesa? Será que ele não se sente visto? São coisas pra gente refletir. E muitas vezes eu me vi perdendo a paciência à mesa porque eu comecei a repetir padrões e aquilo começou a me chatear muito. Eu falei, gente, de onde vem isso? E aí eu comecei a olhar na forma como eu fui educada, nessa mesa controladora, nessa mesa que não podia levar brinquedo, nessa mesa que enquanto adulto fala, a criança não fala, mas tá na mesa, mas não pode falar. Você tá na mesa, mas você não pode falar. Se a criança não pode falar, se a criança não pode ouvir, então fale no momento que a criança não esteja. Então é importante, quando a gente, por exemplo, né, quando nós vamos contar uma fofoca de alguém, a gente não conta a fofoca na frente da pessoa que é o alvo da fofoca, né? A gente vai lá pro cantinho para que ela não ouça, porque não é interessante para ela ouvir. Não é? Assim que funciona? Agora, a gente tá falando algo aqui que a criança não pode ouvir, então se afasta, fale em outro momento. É inapropriado para a criança, então não fale naquele ambiente. Então é importante que a gente perceba essas sutilezas. E isso faz com que a gente perca a paciência. Muitas vezes a gente precisa se colocar no lugar dessa criança. É cada vez mais difícil ser criança hoje, gente. Ah, mas eles têm tudo que eles querem. Será? Será que eles têm o pai e a mãe presente? Será que eles têm amor? Será que eles têm o verdadeiro acolhimento? O verdadeiro amor incondicional? Ou será que o que nós exercemos nos nossos filhos é o amor condicional? Então, se você come tudo, eu gosto. Se você não come, eu fico triste. Se você vai bem na escola e tira boas notas, eu te amo. Eu te dou parabéns, eu te dou presentes, eu te levo no parque. Eu falo pra todo mundo. Agora, se você vai mal, se você tem uma dificuldade, se você precisa fazer recuperação, eu já não gosto tanto assim, né? Porque eu tenho que gastar dinheiro. As pessoas olham e não me dão elogios pelo filho maravilhoso, estudioso que eu tenho. A criança percebe tudo isso. E quanto mais velha essa criança vai ficando, mais entendendo tudo ela vai pegar no ar. E muitas vezes ela não vai vir conversar com você. Ela vai tirar as próprias conclusões. Então é importante que a gente exerça essa paciência, para que a gente se vê disponível também para esse filho, disponível emocionalmente, ok? Muitas pessoas falam assim pra mim, mas eu tenho uma personalidade muito forte. Então trabalhe a sua personalidade muito forte. Vá em busca de ferramentas para te apoiar, para te ajudar a lidar com essa personalidade forte. O que é personalidade forte para você? É uma pessoa que grita, que se irrita muito, que é brava, que bate. Isso é uma pessoa descontrolada, desequilibrada, não uma pessoa de personalidade forte. Para mim, Gabriela, uma pessoa de personalidade forte é uma pessoa que não se deixa influenciar pelos outros, que tem a sua opinião,
que tem os seus valores convictos e que ouve os outros, ouve a opinião dos outros, respeita o diferente, mas tem uma personalidade forte e é convicta daquilo que acredita. Isso é uma pessoa de personalidade forte. Agora, a pessoa que grita, que bate na criança, que não tem paciência, que é pavio curto, que qualquer coisa tá gritando, tá berrando, tá ameaçando, essa é uma pessoa descontrolada emocionalmente. É uma pessoa neurótica, está numa neurose. Então é importante que a gente perceba que personalidade forte é diferente. E quando nós temos uma personalidade de fato forte, a gente ensina e é exemplo para os nossos filhos de limites, de colocar limite nos outros, de falar, opa, aqui não pode, eu entendo, mas aqui, dessa forma, não vai acontecer. Eu não estou de acordo, porque vai contra aquilo que eu acredito. Essa é uma pessoa de personalidade forte, que não precisa xingar, brigar, ofender ninguém, nem o filho, quando ela percebe que ela precisa colocar determinados limites de forma firme e amorosa. Uma pessoa que grita, uma pessoa que não tem consciência do seu limite, uma pessoa que violenta os filhos emocionalmente e fisicamente, é uma pessoa descontrolada, uma pessoa desequilibrada, uma pessoa neurótica. Para essa pessoa, ela precisa procurar ajuda. Terapias, ferramentas, né, que vão ali em busca de uma cura profunda, para entender o que se passa ali, né? Muitas vezes o trabalho da educação parental é mais voltada para a criança, para o relacionamento com a criança. Pode ser também um caminho, mas a gente sempre recomenda que essa mãe que está, né, no ápice dessa neurose, ela também busque apoio e auxílio para que ela vá na raiz, sabe? Para que ela perceba de fato qual que é ali o que precisa ser visto, onde a gente precisa olhar, onde está o fio dessa meada para que a gente possa puxar ele de vez e encontrar onde está toda essa sujeira debaixo desse tapete. Esse também é um convite que os seus filhos fazem, que os nossos filhos nos fazem todos os dias para olhar para as nossas feridas. Sabe quando você machuca? E aí fica aquele machucado na pele, aquela ferida aberta, o tempo passa, forma a casquinha, mas fica dolorido. Aí de repente alguém vem, esbarra em você, aí você faz ai. Por quê? Doeu tanto? Porque já tá machucado, porque aquilo já tá ferido. E essa ferida foi feita lá na sua infância. E essa pessoa que vem e esbarra em você, que é o seu filho, ele tá te convidando a olhar para essa ferida, para você perceber onde está doendo e ir em busca da cura dessa ferida, né, do refazimento desse tecido, para que você consiga seguir a sua vida e não ferir mais outras pessoas que você tanto ama e que são importantes para você. Então, muitas vezes, a sua falta de paciência é esse convite, é essa oportunidade que você tem hoje de fazer diferente. Eu sou de uma geração que quando a minha mãe falava alguma coisa, e minha mãe disse muitos nãos para mim ao longo da vida, e eu pensava assim, quando eu for mãe, vou fazer tudo diferente. Mas chegou a hora. É chegada a hora. Para poucos que têm coragem de fazer diferente. Infelizmente ainda não é para muitos. Mas pouco a pouco nós vamos conseguir, chegaremos lá, tá bom?
Qual é a forma correta de adquirir paciência? Então aqui eu já deixei, passei aqui alguns spoilers já, mas eu quero deixar aqui para vocês algumas dicas que vão ajudar a encher esse copinho, que vão ajudar a olhar para essa ferida, que vão perceber esses momentos como uma oportunidade, ok? O primeiro deles, né? É uma pergunta que eu quero trazer aqui para vocês. Como tem sido a sua paciência com você mesmo? Você tem tido paciência com você? Você tem tido paciência com sonhos que você planeja e de repente não acontecem no momento que você quer? Você tem tido paciência com seus erros? Você tem tido paciência com a forma que você age com seus filhos e entender que tá todo mundo aprendendo? Você tem paciência com você quando alguma coisa acontece muito grave, de errado? Você tem paciência com você? Ou não? Você chuta o balde, muitas vezes se flagela, se culpa. Como que você tem exercitado a paciência consigo própria? Se você não tem paciência com você, muitas vezes a gente não consegue ter paciência com o outro. Nós não experienciamos isso. Então é importante entender que tudo isso é um processo, que você vai ter dias que vai acertar mais, outros dias menos. Exercite a paciência com você também. Lembra, é a consistência. Não é um momento ou outro de uma coisa ou outra que vai acontecer perdida, que vai acabar com tudo. No outro dia, recomece. Tenha paciência e recomece. No outro dia, recomece. Tenha paciência, acredite, recomece. Ter paciência também é um exercício de ser resiliente. De apesar do medo, apesar do fracasso do dia anterior, apesar das falhas, você continua firme. Então esse é o primeiro passo para você adquirir mais paciência. É em busca desse autoconhecimento, para que cada dia você entregue um pouco mais, um pouco melhor. E talvez no outro dia até nem tão melhor assim, mas você foi lá, fez o seu melhor e no outro dia, de novo, recomece. Essa é a linha do autoconhecimento, da prática. Não existe uma linha crescente. Ela é... Nós vamos aprendendo com isso, tá bem? Segunda coisa que é muito importante, que eu já disse aqui, nós só vamos ter mais paciência quando a gente reconhecer que os nossos filhos são crianças, que eles não têm cérebro desenvolvido, que eles estão aprendendo tudo, que eles estão absorvendo todas essas informações. Para isso a gente precisa conhecer desenvolvimento infantil, a gente precisa descobrir e perceber que não são eles que precisam entender que a gente está atrasada, que não são eles que precisam entender que nós tivemos um dia cheio, complicado. Nós que precisamos entender e assumir que nós somos os adultos da relação e como adultos deveríamos, ter já muitas habilidades constituídas para ajudar essas crianças que são. Então, nós precisamos entender desenvolvimento infantil, perceber o que é adequado para cada idade. É adequado eu pedir que aquela criança faça e tenha determinado comportamento naquela idade? Eu consigo... Não, mas ele tem que ficar sentado à mesa, parado com 2 anos. Ele não vai ficar. E nós temos explicações para isso, a fase motora dessa criança, a fase de autonomia dessa criança.
de descobrimento, tá no ápice. A linguagem dela, tudo está acontecendo. Ela não vai ficar sentada à mesa quietinha comendo. A não ser que ela esteja debaixo de muita ameaça, de muito medo, de muita, né? Aquela mãe que fica ali controlando, coagindo aquela criança. Mas naturalmente essa criança não vai ter esse comportamento, gente. Não tem como a gente querer que uma criança dirija um carro. Ela não tem nem tamanho para pisar na embreagem. E a gente já quer que a criança vá dirigindo o carro. Limpe a boca. Use os talheres. Não deixa cair nada no chão. Coma rápido, coma tudo. Coma de boca fechada. É preciso ter um treino? Sim. Estamos o tempo inteiro treinando os nossos filhos, sendo exemplo para os nossos filhos. Mas, em determinada idade, muitas vezes a gente precisa abrir mão desse controle. E perceber que tudo tem o seu tempo. Se você faz isso na sua casa, ela vai aprender só observando. E ela vai reproduzir. Muitas vezes, eu fui à tarde ao shopping agora com o Lucas. E eu comprei um pão de queijo para ele e uma empada para mim. E eu tava comendo uma empada segurando no guardanapo. Ele quis segurar também o pão de queijo dele no guardanapo. Por quê? Porque ele está vendo. Ele percebe, ele quer fazer igual a mamãe. Tudo que a gente faz hoje ele quer fazer igual. E a gente precisa ter cuidado com isso também. Então é importante a gente conhecer o desenvolvimento infantil, saber o que a criança dá conta ou não de fazer com aquela idade. Tem determinadas coisas que a criança já consegue fazer, que por muitas vezes a gente não deixa. E as coisas que a criança não consegue fazer, por muitas vezes a gente cobra. Por quê? Porque é bem visto, né, na sociedade. Imagina uma criança sentadinha, de 2 anos, quietinha, pedindo por favor, obrigada, não pedindo para descer da cadeira, não chorando, não gritando, não fazendo birra. É algo que a gente fala, meu Deus, de onde veio? De que planeta essa criança veio? Então isso é bem visto, né? Gera elogios. E infelizmente nós ainda viemos de uma geração muito carente, que precisa disso, principalmente dessa validação externa do outro. Então a gente vê isso com bons olhos. Exatamente, Kaline, como se fosse um adulto pronto. E muitas vezes nós não fazemos isso. Nós não sabemos nos comportar à mesa. Nós nunca vamos estar prontos. Prontos para quê? Nós somos seres em eterno desenvolvimento, em eterna mudança. Nós estamos aqui para aprender até o último sopro de vida. E os nossos filhos também estão aqui para aprender. E isso vai acontecer. Exato, nós queremos a perfeição deles. A perfeição, ela não existe. O perfeccionismo dessa criança, ela começa desde a infância. A cobrança de não deixar cair no chão, de não sujar a roupa. É importante a gente aprender, ensinar bons hábitos? Claro que é. Mas perceba que isso não é uma cobrança relevante. E muitas vezes esse perfeccionismo, essa criança que não deixa nada, aí cai no chão as coisas, aí quebra, aí suja, o mundo da criança acaba. E aí a mãe olha e fala, não precisa ficar assim, a mamãe limpa, ai, não sei o quê. Tá, você não precisa ficar assim, por que tá neurótica atrás da criança pra criança não sujar? Pra criança não deixar cair as coisas no chão? Se não tem problema, então não tem problema. Deixa a criança comer do jeito que ela quiser, vivenciar a experiência do jeito que ela quiser. Muitas mães falam, ai, não cai no chão, filho, que molhou. Tá molhado. Não se joga no chão que tá molhado. Aí a criança cai e molha. Aí a criança vem, mãe, tá molhada a minha mão. Aí a mãe pega e fala, ai, tudo bem, filho, a gente seca. Peraí, tá tudo bem?
A criança se molhar ou não tá? É incoerente isso. A gente precisa agir com coerência. Entender que uma criança de 3 anos, 4 anos, 5 anos, ela vai se sujar. Ela tá aprendendo tudo. Ela tá descobrindo tudo. Então, quando a gente entende desse desenvolvimento infantil, e a gente não precisa, gente, ser PhD, ser pediatra especialista em qualquer outra coisa. É o básico. A gente não entende nada dos nossos filhos. A gente só julga e cobra, julga e cobra, julga e cobra, julga e cobra. De uma criança de 2 anos, de uma criança de 3 anos, coerente? Sem nenhuma coerência. A gente precisa buscar essa coerência em nós, que foi perdida, que não nos foi ensinada, que não nos foi exemplificada. E a terceira, coisa muito importante pra gente encher o nosso copinho de paciência, que pra mim faz uma diferença tremenda, é autocuidado. É olhar pra mim, é olhar para as minhas necessidades, porque afinal essa mãe aqui também tem as necessidades dela, também tem os quereres dela, também tem aquele momento que eu quero sentar à mesa, comer com calma, tomar meu café, ter um momento de qualidade com meu esposo, me reunir com as minhas amigas, fazer um programa de adulto, ir à academia, fazer um exercício pra mim, pra eu me sentir bem comigo, com o meu corpo fisicamente, com a minha saúde, enfim, com o que quer que seja. É algo importante pra mim, algo valioso. Autocuidado, gente, são todas as práticas que são importantes pra você. Seja a leitura de um livro, seja ir num culto, numa missa, enfim, praticar alguma ação de caridade. É o desenvolvimento do autocuidado. E falar de autocuidado para a mãe, muitas vezes elas dão risada, porque não tem tempo para nada, né? Muito menos para se olhar. Então é importante a gente voltar esse olhar para essa mãe, ensinar ela a olhar para essas necessidades, identificar essas necessidades. Muitas vezes as mães falam, não sei, faz tanto tempo que não sou só eu nem lembro mais da minha vida como era antes, eu nem me reconheço mais. Então é importante a gente fazer esse caminho inverso, nós olharmos para essas necessidades, porque isso é o que nos fortalece, é quem nós somos. E eu quero falar uma coisa aqui pra vocês, os filhos, eles vão voar. Quem vai ficar é você, seu esposo, sua relação com ele. Ou se você não é casada, se você não tem um companheiro, é a relação com você mesma. A gente precisa saber cuidar de nós. Se a gente não cuida da gente, que qualidade a gente vai entregar para o outro? Como que vai estar a nossa paciência? Um caos. Porque eu tô um caos. Como que eu vou ter paciência? Eu vou pegar essa criança, vou deixar o dia inteiro na frente de uma televisão, porque eu não tenho paciência. Porque eu não consigo ouvir a voz dela, não consigo sentar para brincar com ela, eu não tenho autoridade nenhuma com essa criança, não tenho vínculo nenhum com essa criança. Eu não tenho paciência. E isso é muito triste. Eu sonhei em ser mãe. E eu sei que algumas pessoas sonham em ser mãe, outras não. Mas quando a criança nasce, a gente olha e a gente se apaixona ao longo do tempo. A gente percebe que a nossa vida é completamente transformada para melhor. Porque nós obrigatoriamente nos tornamos pessoas melhores. Porque a vida como mãe nos cobra isso. Mas muitas vezes, essa mãe precisa olhar para si. Precisa reconhecer as suas verdadeiras necessidades. Para também ajudar esse filho. Guiar esse filho, orientá-lo. Se a gente não tiver paciência com a gente, com autoconhecimento, com autocuidado,
se a gente não gostar do nosso dia, não se planejar, deixar a vida me levar. Para quem não sabe onde quer chegar, qualquer caminho serve. Onde você quer chegar? Com a educação do seu filho. Que sentimento você quer ter lá na frente? Exatamente. Coloque primeiro a sua máscara. Depois você coloca no seu filho. Senão, como que você vai conseguir salvar os outros? Ajudar os outros. É cego guiando cego. Então, o que você quer ver lá na frente? Com certeza, um filho muito mais forte emocionalmente, um homem, uma mulher de caráter, de princípios, de valores, de personalidade forte, que sabe o que quer, que sabe onde quer chegar, que tem um plano para chegar até lá. Mas como que nós estamos criando os nossos filhos para que a gente tenha esse resultado? Sem paciência, sem tempo, sem conseguir olhar para nós, para as nossas necessidades, sem tempo de qualidade, com os nossos relacionamentos falidos pela falta de paciência. E eu quero dizer aqui para vocês que não existe perfeição, não existe relacionamento perfeito, não existe educação perfeita, não existe mãe perfeita. E muitas vezes a gente acha que pode existir, né? Porque o Instagram aqui pinta um quadro bonito, né? Mas não existe. Existe esforço, existe disciplina e existe um plano. E eu, como educadora parental, estou aqui para te dizer que a educação parental nos ajuda a ter um plano. Nos ajuda a ter um mapa. Só que muitas vezes esse mapa, ele não é uma receita de bolo. Ele tem um caminho a ser seguido, mas ele não é uma receita de bolo, ele não é uma fórmula pronta. Então é importante que a gente olhe para a nossa história, para cada um de nós e perceba onde está nos faltando paciência, onde a gente precisa olhar, onde está a nossa ferida. E muitas vezes vem por meio essa dor, né? Da ferida com os nossos filhos, da educação dos nossos filhos. A gente começa a olhar e falar, não quero fazer isso com eles. Eu amo demais. Eu quero fazer diferente. E a educação parental é esse convite. Então, para você que quer dar um próximo passo, me chama aqui no direct. A gente bate um papo sobre os atendimentos individuais. A gente faz uma anamnese juntos. Você vai saber como funciona esse atendimento, que é algo tão diferente, novo, mas que pode te ajudar a alcançar um próximo nível de consciência, de autoconhecimento, de autocuidado e de relacionamento com a pessoa que você mais ama, com seus filhos e com você mesmo. Porque a gente só consegue entregar aquilo que a gente tem e a gente só consegue transbordar daquilo que a gente está cheia. Se a gente está cheio de amor, se a gente está cheio de compaixão, se a gente está cheio de gratidão, se a gente está cheio de esperança, é isso que a gente consegue transbordar. Agora, se a gente está cheio de estresse, de rancor, de mágoa, de reclamação, de ressentimento, é isso que a gente transborda também nas nossas relações. Então me chama, a gente agenda um papo individual e conversa mais sobre isso. Tá bom? É isso, gente. Se você tiver alguma dúvida e não pôde participar dessa live ao vivo ou está também no YouTube me ouvindo, eu vou pedir para que você deixe a sua dúvida aqui embaixo, nos comentários, eu deixo no feed, no Instagram e deixo lá no YouTube. Então deixe seu comentário, deixe sua pergunta, vai ser muito valioso para nós aqui do canal e do Instagram, tá bom? Um grande beijo para vocês. Até quinta-feira com o nosso próximo porquê. E deixa aqui para mim embaixo também um porquê. Por que que acontece isso com meu filho? Por que que eu não consigo lidar com determinada situação?
Por que que ele faz isso ou faz aquilo? Por que que eu não consigo fazer dessa forma e faço de outra? Então deixa aqui pra mim, que eu quero bater um papo com você sobre isso na próxima quinta-feira, tá bom? E aí eu aviso vocês se vai ser, acredito eu, que vai ser na quinta-feira à tarde, tá? Às 2 horas da tarde. Mas eu aviso antes. Um grande beijo, boa noite, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.